Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre um grupo de artistas pouco conhecidos da história da arte, com a professora e pesquisadora Vanessa Bortolucci. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. O Arte e Investimento está abrindo espaço para teses de doutorado, dissertações de mestrado e pesquisas institucionais relacionadas à arte. Você quer transformar sua pesquisa num bate-papo aqui no canal? Entre em contato comigo. As instruções estão na descrição do vídeo. Vanessa, seja bem-vinda novamente ao Arte e Investimento. Oi, Jorge, muito obrigada pelo convite. Vanessa, você tem um curso no Museu de Arte Sacra de São Paulo, cujo tema é um grupo de artistas pouco conhecidos da história da arte, os Outsiders. Como você pensou e organizou esse curso? Olha, Jorge, eu pensei num curso em que nós pudéssemos, num primeiro momento, falar de alguns artistas que a gente não encontra usualmente nos livros de história da arte e nas exposições de arte. Obviamente que à medida que eu fui realizando as minhas pesquisas, descobri uma série de artistas de várias épocas, de várias etnias, várias nacionalidades, mas para um curso dentro da temporalidade, né, que o museu pode apresentar, eu fiz uma seleção enxuta de artistas e foi difícil realizar essa escolha, então eu procurei principalmente selecionar artistas que ou estivessem de alguma maneira à sombra de nomes mais famosos. Também procurei incluir artistas que são europeus, mas dentro de uma geografia que também no imaginário que nós temos sobre a Europa, nós não nos recordamos, então eu peguei artistas sérvios, artistas lituanos. Então, esse também foi um critério de escolha, né, uma escolha geográfica e provocativa, sem dúvida nenhuma, né? E alguns casos que eu pudesse falar de mulheres e também do nosso país. Como você escolheu os artistas? Eu escolhi os artistas a partir, dentro do período do curso, escolhi 3 artistas mulheres, escolhi a Camille Claudel e a Lee Krasner, a Camille Claudel francesa, a Lee Krasner norte-americana, e escolhi elas para representarem aquelas artistas que ficaram de alguma maneira à sombra de outros artistas. No caso da Camille Claudel, que trabalhou no ateliê do Rodin, se envolveu amorosamente com o Rodin, agora se fala um pouco mais de Camille Claudel, mas muitas vezes o que acontece, isso é importante dizer, quando às vezes não se trata de uma questão de desconhecimento, né? Existem várias camadas de desconhecimento. Eu estou querendo dizer que às vezes nós conhecemos Camille Claudel, já ouvimos falar em Camille Claudel, mas em geral as pessoas respondem afirmando algo parecido como a amante do Rodin, entende? Então é essa coisa de você se recordar de um artista ou de um outro artista a partir de um nome mais consagrado, grossas aspas aqui, né? Mais importante. Eu coloco entre aspas porque, é claro, né? Nós sabemos que essa avaliação de mais ou menos importante, ela não tem cabimento. Então, eu queria muito falar de Camille Claudel de uma maneira mais independente. Lee Krasner, mesma coisa. Lee Krasner foi uma artista envolvida
com o expressionismo abstrato nos Estados Unidos. E ela casa, né, ela foi esposa do Jackson Pollock, que também foi um artista inserido dentro desse movimento. Mas à medida que o Pollock ganha notoriedade, né, quando ele começa a aparecer, né, a partir do artigo da Life e da Peggy Guggenheim, ou seja, né, a obra começou a ser muito valorizada nos Estados Unidos, Lee Krasner diminui, né, a produção artística dela, e ela só consegue retomar com maior fôlego a produção visual após a morte do Krasner. E ela foi uma pintora extremamente importante, hoje reconhecidamente, né, considerada uma das pintoras mais importantes da arte contemporânea estadunidense, mas mesma coisa, né? Assim como se fala mais de Rodin e menos de Camille Claudel, se fala mais de Pollock e menos de Lee Krasner. Poucas pessoas conhecem o trabalho da Lee Krasner. E a terceira mulher que eu escolhi também é uma estadunidense, que é a Vivian Maier, que foi uma fotógrafa. Hoje ela é considerada uma fotógrafa de fato, e eu estou dizendo isso porque ela passou mais de 40 anos da vida trabalhando como babá. A Maier fotografava nas horas vagas dela, e ela conseguiu construir um acervo por volta de 100 mil fotografias. Inclusive chegava a fazer filmagens e entrevistar alguma dessas pessoas que ela fotografava. É muito interessado no ambiente urbano, então nós temos muitas imagens belíssimas de cidades, né, dos tipos humanos. Então ela é inclusive considerada uma das fotógrafas mais importantes contemporâneas de fotografia urbana, né, de street art, no sentido de foto. Mas ela foi descoberta, né? Porque ela era ela fazia essa tarefa como não como um projeto. Ela não era uma artista de fato, né? E quando eu falo uma artista de fato, considerada dentro da ideia do mercado, reconhecida pela crítica de arte, né? Ela fazia um trabalho bem pessoal, no gosto dela, e hoje existem pesquisadores que cuidam deste acervo, de catalogar, de registrar, né? Já existem publicações especializadas, então me chamou muita atenção de pegar a Maier dentro de uma artista que é autodidata, né? E nós temos muitos artistas autodidatas na história da arte, né? E nesse sentido eles também são outsiders. Essa é uma palavra interessante, né? Não necessariamente passam por uma formação formal, né, acadêmica, e desenvolvem trabalhos maravilhosos. É o caso da Frida Kahlo também, se eu for lembrar de uma outra mulher. Eu também peguei e escolhi um pintor sérvio, que é o Stevan Aleksić, que foi muito prolífico, fez uma série de pinturas, também produziu parte dessas imagens para igrejas. Ele tem mais de 20 igrejas, né, no currículo. Os autorretratos do Aleksić são extraordinários, e nesse sentido eu fiquei muito pensando por que nós não encontramos, mesmo num manual de história da arte, né, mesmo nas publicações mais tradicionais, ou seja, que só se dedicam à produção eurocêntrica, visual, né, não encontramos artistas de outras nacionalidades dentro do continente, né? Eu acho que aqui tem uma questão que é importante dizer: a contemporaneidade hoje, de uma maneira muito justa, está retirando, né, de uma condição de desconhecimento artistas negros, artistas mulheres, né? Estamos voltando os nossos olhares para uma arte africana, para uma arte asiática, mas se nós pararmos também, né,
para pensarmos a própria ideia de Europa que nós temos, é uma ideia reduzida, né? Nós ficamos muito em questões, em produções italianas, francesas, inglesas, alemãs, espanholas, e Europa Oriental, ela também é um território muito desconhecido. Então, daí vem a escolha do Aleksik, daí vem a escolha também do Čiurlionis, que é um artista lituano, que foi, além de um pintor, um compositor. Eu também não conhecia esses artistas, né? É importante frisar aqui com você que eu também faço parte desse processo de ampliação de repertório, e o Čiurlionis, ele tem um tipo de arte no qual ele trabalha a imagem com a música. Isso é importante porque nós pensamos muito no Kandinsky, por exemplo. O Kandinsky tem, né, essa visão sinestésica de associar cores com sons. E isso já estava sendo feito logo na virada do século, né, do século XIX para o XX, pelo Čiurlionis. Então, é importantíssimo. Eu acho que é um artista, inclusive, que também nas produções, enquanto compositor, também não é conhecido do grande público. Então, o caso do Aleksik e o caso do Čiurlionis foi pensando, né, no meu caso, porque é o meu recorte, né, é sempre um olhar específico dentro dessas questões de geografia. Eu também escolhi Alexandre Daineka, que é um artista russo, e que fez grande parte das obras na década de 30, na União Soviética, inserido aí dentro das propostas, né, do governo. Isso me interessa bastante também, né, ou seja, conhecer o outro lado. Dentro da arte da União Soviética, nós temos artistas que estavam a favor do governo, estavam contra. Não foi tanto isso que me fez decidir pelo Daineka. A minha escolha realmente é de um artista russo que nós não ouvimos falar, né? Se nós pegarmos, inclusive, livros específicos de uma arte russa, quando nós chegamos à modernidade, e aqui o meu recorte é bem de modernidade, né? Vai entre o século XIX e o século XX, é a área que eu tenho mais, me sinto mais confortável para abordar. O que acontece é que nesses manuais a gente encontra muito, né, muito artista que esteve envolvido com as vanguardas, que são importantíssimos, mas um dia eu esbarrei nas obras do Daineka e pensei, puxa, onde ele estava que eu nunca o vi, né, nos livros. E mesmo que esses artistas, né, se nós procurarmos, todos esses artistas estão na internet, mas ainda assim, né, estão latentes, porque se eu não os conheço, como que eu vou fazer uma busca sobre aquilo que eu não conheço, né? Pelo menos em termos de nome e sobrenome, isso fica impossível. Então, eu quis trazer o Daineka justamente por ele não ser mencionado dentro da arte russa. E no Brasil, eu escolhi o Arthur Bispo do Rosário, um artista negro, né, envolvido aí com questões do que nós chamaríamos, e aí é uma questão delicada, de loucura. E nesse sentido eu volto ao início, que é justamente uma questão importante quando nós pensamos, por exemplo, na Camille Claudel, né? Essa ideia de por que associamos genialidade com loucura, o que a nossa sociedade entende por loucura e por que nós nos fascinamos tanto em utilizar uma ideia de loucura dentro da produção artística. Então, de uma certa maneira, né, essa foi, de uma forma bem geral, foram os critérios aí da minha escolha. Por que alguns artistas são lembrados e outros são esquecidos? Existem muitos fatores pelos quais a gente pode falar de
esquecimentos e lembranças em termos de artistas. E a questão, sem dúvida, é bastante complexa. Quando eu propus falar desses outsiders, né, a ideia é muito importante que se diga que a ideia é acrescentar nomes, né, e não fazer uma crítica aos nomes já existentes, né? Aqui a gente está pensando num trabalho de ampliação, né, cultural, de repertório, e até começar, né, a sair dentro de alguns lugares comuns. E às vezes eu brinco em algumas aulas, né, quando eu tenho oportunidade, de que a história da arte não pode ficar presa, né, porque, e a meu ver, é um aprisionamento no Leonardo, no Picasso, no Rafael, no Van Gogh, na própria Frida Kahlo que eu mencionei, mesmo e apesar de nós estarmos aí nos referindo a grandes nomes da história da arte, né? Quando eu falo em termos de ampliação, né, de trazer nomes, a gente não está, né? Eu não estou fazendo uma crítica aos nomes já consagrados. Eu estou apenas chamando a atenção, né, para uma história da arte que talvez se retroalimente indefinidamente, né? E aí eu quero colocar como um dos fatores dentro da sua pergunta, que é uma questão mercadológica, né? Às vezes existe uma tentação muito grande em nós entrarmos numa espécie de círculo vicioso. O que eu quero dizer? Se nós vamos numa livraria e vamos na seção da história da arte, né, lá nós temos uma seleção, né? Nós vivemos já nesse universo de seleção. Os artistas são selecionados para nós, selecionados por uma crítica de arte. Tudo isso é positivo, né? Eu quero sempre frisar de que eu não estou aqui fazendo uma recriminação de modo algum, mas apenas chamando atenção para esta reflexão que eu gostaria de conduzir, não é? No sentido de que muitas vezes, inclusive, quando nós entramos em alguns museus, os grandes museus consagrados de arte, a grande parte do público se direciona para algumas obras, as obras mais famosas, as obras que nós consideramos mais importantes, né? O nosso museu imaginário, exatamente, né? Para mencionar um conceito do André Morro. Então, o que acontece é que às vezes as visitações se dão por essa lógica. Nós vamos. Quantas pessoas será que vão ao Louvre apenas para ver a Mona Lisa e depois passam de uma maneira muito rápida por obras? Então, é uma engrenagem, né? Existe uma escolha que chega até nós e nós, mesmo sem intenção, nós legitimamos essa escolha, nós respaldamos essa escolha. E são poucos que olham para além dessa escolha, que é marcada pelo consumo de massa, que é marcada, portanto, por uma lógica de mercado. Artistas famosos e conhecidos do grande público sempre atrairão, né, dinheiro, atrairão financiamentos, recursos, curtidas, visualizações, visitações. E o que acontece com os outros artistas, né, que são menos conhecidos? Acabam continuando desconhecidos. Então, nós temos que talvez, né, nos despirmos de preconceitos. Michelangelo é importante, Picasso é sensacional, mas eles não foram os únicos. Né? Existem alguns museus, inclusive em São Paulo, que fizeram exposições sobre pintoras mulheres, sobre arte africana, arte, né, dos artistas negros, dos pintores negros, né? Não é uma questão da temática, é uma questão agora de autoria, né? De reconhecer o papel importante
importante que esses artistas tiveram. Então, acredito que sim, os museus estão cientes, não é? Mas esse é um trabalho educativo mesmo, né? Do grande público, né? Do visitante, dos escritores, dos acadêmicos, dos professores, de chamar a atenção de nós, eu incluída, e falar, olha, existem outros artistas, existem outros pintores, né? Porque alguns, né, a gente cria uma zona de conforto. Né? Então, trazer nomes desconhecidos para o debate, para o conhecimento, não significa recriminar aqueles que já estão conhecidos, mas é justamente ao ampliar esse universo, aumentar também, né, trazer novas questões para o universo dos artistas que já são conhecidos. Né? No fundo, todo mundo ganha, né? Porque nada está escrito em pedra nesse sentido. Mas isso sempre me incomodou e nos últimos tempos passou a me incomodar mais, né? E aquilo que eu tinha dito aos momentos anteriores, né? Em relação à própria Europa, a gente conhece uma Europa pequena, a gente não conhece a arte escandinava, por exemplo. Talvez o único artista escandinavo, né, vai ser o Munch, do Grito, as pessoas com certeza vão lembrar, né? Nós não conhecemos a arte da América, nós não conhecemos nem tanto a história dos Estados Unidos em termos artísticos, né? Nós também não conhecemos a arte brasileira, para além de outros nomes, e também nós acabamos com isso, e também as próprias escolas, os próprios movimentos, os próprios períodos. O nosso renascimento, né, eu falo nosso porque é o renascimento que está, né, na nossa mente, é um renascimento que se reduz a meia dúzia de artistas. E italiano. Existe um renascimento flamengo, um renascimento alemão. Então, quando a gente para pensar, né, nós temos uma história da arte muito esquemática, muito cômoda, muito confortável. Então, a ideia é dar sair dessa zona de conforto e trazer novos nomes aí para a gente pensar e apreciar. Vanessa, obrigado pela conversa. Jorge, eu que agradeço pela oportunidade de conversar com você sobre questões tão importantes. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.